Olá, tudo bem, gente? Espero que estejam todos bem, fazendo a higienização de mãos, né? Cuidando da sua saúde, dos seus familiares. E eu vim aqui agora fazer um breve vídeo, sobre a questão das atividades que estávamos fazendo ali, né? Até começar esse isolamento. Tínhamos até uma provinha marcada, né? Então vamos dar mais uma revisada nisso. Transitividade verbal, né? Lembram disso? Lembro porque eu sei que vocês são ótimos e lembram afiadíssimos, certo? Então vamos fazer uma coisa bem rápida. Transitividade verbal. Transitividade, a gente já sabe, essa palavra, né, nos leva a pensar em trânsito, né? Então seria o trânsito na oração, certo? Na parte da sintaxe, né? Lembrando que os verbos são palavras que exprimem estado, ação, fenômenos da natureza. Nesse caso de transitividade verbal, a gente trabalha os verbos que significam ação, tá? A maioria dos verbos, 95% dos verbos. Porque os verbos que indicam estado, ser, estar, andar, parecer, continuar, eles não são denominados verbos de ação. Eles são, verbos de ligação, tá, gente? Que eu vou fazendo e vou lembrando e vou rabiscando aqui para vocês lembrarem. Verbos de ligação, mas não é isso que a gente vai ver agora. A gente vai trabalhar na questão dos verbos de ação, como eles se distribuem e se classificam na frase. Vamos para a prática? Lembrando, os verbos de ação são significativos, né? Eles significam alguma coisa. Se eu falar dormir, jantar, viajar, estudar, ler, passear, jogar, a gente já, né, mentalmente já sabe o que significam essas ações, certo? Alguns verbos destes exigem algum complemento na frase, porque senão não tem sentido, né? E alguns não têm necessidade, tá? Como é o verbo, por exemplo, nascer. Se eu disser assim, o filho da minha amiga nasceu. Precisa de complemento? Ó, meu cabelo revoltado aqui. Precisa de complemento? Não. Todo mundo entendeu que o verbo nasceu já tem significação completa, né? O neném nasceu. O neném é o sujeito. Nasceu é o predicado composto por um verbo. Ele é transitivo ou ele é intransitivo? Pessoal, quando não precisa de complemento, quando o sentido já é completo, ele é o quê? É verbo intransitivo. Significa que não precisa de trânsito, não tem necessidade de complemento, porque o sentido dele já é completo. Ah, mas prof, se tivesse aqui o neném nasceu saudável. Ok, saudável, nasceu na cidade de Porto Alegre. São outros dados que convém que se relacionam com o sujeito, não com o verbo. O neném nasceu saudável, é um predicativo do sujeito, está caracterizando o neném. O neném nasceu em Torres, está falando um advérbio de lugar, não necessariamente é complemento verbal, tá? Então ele é verbo intransitivo, não confundam. Intransitivo, verbos que não exigem complemento, como por exemplo, meu irmão saiu. Meu irmão saiu atrasado. É intransitivo, porque não é saiu o quê ou saiu, tá entendendo? Pra quê, neste contexto que eu acabei de falar. Tem que entender que o português é muito analisar o contexto, a frase que vocês estão lendo, porque não é ciência exata, tá? Então agora eu vou pegar outro exemplo. Cadê? Aqui. Pagar. Se eu chegar e falar para vocês assim, sem contexto algum anterior, gente, meu amigo pagou. O que vocês estão se perguntando agora? Pagou o quê? Pagou para quem? Né? Então, pagar. O quê? Pagou o quê? Meu amigo pagou o quê? A conta. Este a aqui é artigo. Pagou o boleto? Pagou a conta? Pagou o quê? Lembra? Vocês têm aí no caderno de vocês toda a explicação que eu passei. Logo, este a conta é objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. Ele vai direto na frase. A preposição vocês têm aí também, tem que saber de cor e salteado.
a, ante, até, após, de, desde, com, por, blá, blá, blá. Vocês têm aí. Então, se eu chegar e disser assim, meu amigo pagou a conta, se o objeto é direto, o complemento é objeto direto, logo o verbo da frase vai ser verbo transitivo direto. Certo? E se eu chegar e falar assim, meu amigo pagou ao cobrador? Olha a preposição aqui. Meu amigo pagou para o cobrador. Nós temos uma preposição. Quando o complemento possui preposição, o objeto é indireto. Logo, se nesta frase, meu amigo pagou a conta ao cobrador, ele tem os dois. Portanto, é verbo transitivo direto e indireto. Pagou a conta ao cobrador é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Nesta oração, neste exemplo que eu dei para vocês, tá? Vamos voltar ali no verbo sair, já foram 6 minutos, né? Eu planejei 5 minutinhos só para não, porque eu sei que vídeo longo é horrível. Que eu falei no exemplo do irmão, né? Saiu. VI, tá? Agora imagina se eu falo assim, ó, meu irmão saiu para pagar o aluguel. Meu irmão saiu para quê? Para pagar o aluguel. Então esse sair já não é intransitivo. Para é uma preposição, tipo essa aqui, né, do cobrador. Então, meu irmão saiu para pagar o aluguel seria o saiu, verbo transitivo indireto. Certo? Lembraram? Gostaram? Desculpa a luz aqui, que é tudo vídeo caseiro, tá, gente? Só para dar uma lembradinha e vocês terem mais esse contato comigo. Beijo, saudades!